Vamos lá, módulo 12, página 94, fechando a nossa apostila 1. A questão 1 é da objetivo. Um motor elétrico está conectado a uma rede elétrica de 127 volts. Esse motor possui resistência interna de 3 ohms. Ao ligarmos o motor a uma corrente elétrica que nele circula, tem intensidade de 9 amperes. Determine a força contra-eletromotriz. Vamos para o quadro? Vamos lá, galera. Então, nossos exercícios módulo 12. Primeira questão da objetivo. Então, ali na leitura, eu tirei os dados. A DDP que alimenta o nosso receptor 127 volts, sua resistência interna 3 ohms, corrente que passa por ele 9 amperes, e ele quer a força contra-eletromotriz. Bem, pela nossa equação do receptor que acabamos de aprender, a DDP é a contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes I. Lembrando de novo que o receptor e o gerador têm a mesma expressão. O que difere é o positivo e o negativo. Um tem perda de tensão e o outro tem ganho de tensão. Somente isso. Bem, portanto, a DDP que ele está recebendo é 127 volts. A sua eletromotriz, contra-eletromotriz é o que ele quer. Mais resistência interna de 3, corrente de 9. 127 é o nosso epsilon' mais 27. E aí, quanto que tem que ser a contra-eletromotriz aqui para que a igualdade seja satisfeita? Isso aí, ó. 100 volts de contra-eletromotriz. Então tá aqui, ó. Mostra que a contra-eletromotriz dele é baixa, mas como ele há um ganho de tensão, gera uma tensão, uma DDP maior sobre ele. 100 volts, o que dá a nossa... não tem alternativa a esse. Fechou? Vamos para o próximo. Questão 2, também objetivo. No circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica e o seu sentido são, respectivamente... Vamos reproduzir aí a figura no quadro? Bora lá? A nossa questão 2, também da objetivo, dá este circuito. E ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica que passa no circuito e o sentido que ela está tendo. Bem, por mais que seja meio independente um do outro, para fazer a parte matemática, eu gosto de começar pela ideia do sentido, que entra lá naquela explicação que eu falei para vocês de Poilet. Quem é o meu gerador? Por convenção, é sempre aquele de maior eletromotriz. Aquele que tiver menor torna-se o receptor, a contra-eletromotriz. Bem, este daqui 96 volts, 12 volts. Portanto, o meu gerador é o 96, placa menos para placa mais. Beleza? Passei pelo resistor. Para o lado de cá, placa mais para placa menos. É o nosso receptor. Volto, fechando o circuito. Tranquilos? Bem, é pura convenção, volto a dizer, não tem muito isso na prática, em termos da corrente elétrica caminhar, mas facilita para a nossa parte matemática, né? Bem, aqui a gente já sabe qual é o sentido. Então, nós temos um sentido horário, beleza? Bem, agora a gente usa a equação de Poilet, aquela completa, que é a corrente igual a equivalente dos geradores menos a equivalente dos receptores. Lembrando aquela regrinha somas e somas, toda aquela ideia que a gente aprendeu das associações. Sobre a resistência equivalente de gerador somada com a resistência interna equivalente de receptores mais a resistência interna equivalente de todos os elementos do circuito, dos nossos resistores. Bem,
Portanto, a nossa corrente é um único gerador, 96. Um único receptor, 12. Tudo isso sobre 2, uma única resistência interna de gerador, uma única resistência interna de receptor. Agora, resistência equivalente. Olha para a corrente elétrica. A corrente que passou em 3 foi a mesma que passou em 5. Portanto, esses dois estão em série. A corrente elétrica não teve divisões ou separações no circuito. Com isso, nós temos 8. Portanto, a nossa corrente é 96 tira 12, nós temos 84. Dividido por 12. Esta corrente aqui, então, ela vai ser de 7 amperes, que é, estou procurando aqui a alternativa A. 7 amperes no sentido horário. Fechou, gurizada? Tranquilo esse? Nunca se esqueçam. Maior eletromotriz indica o gerador. Próximo exercício. Questão 3, Instituto Federal de Pernambuco. Utilizando o circuito elétrico abaixo, podemos afirmar que a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms é de... Atenção ao circuito. Vamos para o quadro. Bem, gurizada, conforme a leitura aí, vocês estão vendo que ele é muito parecido com o anterior. Ele quer saber qual é a corrente elétrica que está passando neste resistor. Mas e aí, como é que eu faço? Vamos lá. Veja quem é o maior, saia com a corrente. 40 volts, placa menos, placa mais, placa menos. Tá aí. Os nossos 3 ohms está pegando a corrente total do circuito. Portanto, POILE. Eletromotriz equivalente, tira da contra-eletromotriz equivalente, somem as resistências internas de gerador e receptor com a resistência equivalente do circuito. A nossa corrente aqui, então, 40 tira 12 sobre 1 mais 2 mais 3. A nossa corrente aqui, então, vai dar 28 dividido por 7. Né? 40 tira 12, 28. Somei ali embaixo 7. 28 por 7 é 4 amperes. O que nos dá a alternativa C. Tá vendo? Uma vez entendido certinho todas as regrinhas de associação de resistores, geradores, receptores e a equação geral de POILE, circuitos elétricos ficam tranquilos. Beleza? Vamos para o próximo. Quarto e último exercício, Mackenzie, São Paulo, modelo Enem. Um gerador elétrico, um receptor elétrico e um resistor são associados convenientemente para constituir o circuito a seguir. Olhe bem aí o formato do circuito, hein? O amperímetro A e o voltímetro V são ideais e nas condições em que foram insertos no circuito indicam, respectivamente, vamos para o quadro que esse aqui é bem legal de fazer. Bora lá? O nosso último exercício aqui, então, questão 4. Coloquei 3. Mackenzie. Nós temos, então, este circuito elétrico e ele quer saber qual é a leitura da corrente no amperímetro e qual é a leitura da tensão no nosso voltímetro. Aquela regra, vejo quem é a maior eletromotriz aqui dos geradores e saio com ela. Então, placa menos, placa mais, amperímetro, placa mais, placa menos. Então, este gerador se tornou receptor. Desceu aqui para os 36, saiu circuito em série. Tranquilos? Bem, vamos usar a POILE. Já se acostumaram com quem é quem da expressão.
Basta apenas aplicar, então, os cálculos matemáticos. Beleza? Vamos lá? Ó. Então, a corrente ali é 9 menos 6 sobre 1,5 mais 2,5. E aí eu só tenho uma única resistência de 36. Isso aqui vai dar 3 dividido por 40. Se fosse 3 sobre 4, 0,75. Como é 40, é 0,075 amperes. A vírgula aqui me mostra 3 casas após. Então eu posso dizer que ela é de 75 mili, 10 a menos 3 amperes. Tá aí. Essa a corrente elétrica lida pelo amperímetro, corrente séria. Agora ele quer saber a DDP. Bem, o voltímetro não está ligado só neste resistor? Vamos para a nossa clássica equação. Portanto, a nossa DDP é 36, que vai multiplicar a corrente de 75 miliamperes. Tranquilos? Esta DDP aqui dá 2,7 volts. Fechou? 75 miliamperes, 2,7 volts. Alternativa E. E assim fechamos a nossa apostila 1, a ideia de receptores elétricos, e a apostila 1 de maneira geral é a compreensão destes circuitos, corrente elétrica e DDP, o que são? Resistores e suas leis de Ohm, a associação de resistores, geradores e receptores. Fechamos? Aguardo vocês na nossa próxima aula, nossa próxima apostila. Um forte abraço, até!